Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Ezequiel 8. Vamos começar lendo do primeiro versículo mesmo, do 8, que vai falar assim. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tocou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e entre o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava assentado, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem, a imagem de ciúmes na entrada. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que Ezequiel, ele estando, né, na sua casa, assentado ali com os anciões, né, o Espírito do Senhor veio sobre ele, né, e o levou até o santuário, né, em Israel, e começou a mostrar, né, as abominações, né, que os profetas, né, que os anciões ali do povo de Israel faziam ali, né, dentro do santuário. E nos nossos dias hoje, né, não é diferente. Hoje, o nosso santuário é o que? É o nosso corpo, somos nós mesmos, né? E a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor começou, né, a mostrar a ele, né, muitas abominações, né, que os anciões de Israel estavam fazendo. E eles eram o que? Eram profetas, né? Eles eram os sacerdotes, né, do Senhor. Profeta não, perdão, sacerdotes. E ali eles eram os anciões da terra, era quem devia estar ensinando, né, o caminho ao povo. Mas a palavra do Senhor vai falar que o que o Senhor começou a revelar ali a Ezequiel era uma abominação total que eles faziam ali. E quantas vezes nós, né, também não temos coisas escondidas, né? Vamos falar assim, dentro de nós. São muitas vezes pensamentos, né, que não agradam ao Senhor. Muitas vezes atitudes erradas que ninguém vê, né? Coisas ocultas que ninguém vê. Mas o Senhor está falando que nada pode, né, se esconder da presença do Senhor. Ainda que você faça, né, coisas que homens, né, não possam contemplar, mas o Senhor contempla e o Senhor vê. E aqui, irmãos, vai continuar falando, né, o Senhor vai continuar mostrando a ele. Vai falar no 6. Disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz para me afastar do meu santuário, mas ainda tornará a haver maiores abominações. Então ele começou a falar aqui, né, Ezequiel, que eles faziam coisas, né, abomináveis para afastar o Senhor do santuário do Senhor. E quantas vezes, né, afastamos também, né, o nosso Deus de nós, do nosso santuário, que é o nosso templo aqui do Espírito Santo, com coisas abomináveis diante do Senhor, com coisas que não agradam ao Senhor. E aqui o que o Senhor estava revelando a ele não era do povo, né, do povo comum, não, dos filhos de Israel. O que o Senhor estava mostrando a Ezequiel era dos próprios sacerdotes ali, né?
no templo do Senhor, ali na casa do Senhor, fazendo coisas abomináveis. Eles que eram para ensinar, né, o povo o caminho do Senhor, eles estavam fazendo coisas horríveis ali nas ocultas. E o Senhor mostrando, porque o nosso Deus, ele não deixa nada em oculto, mas tudo ele revela. Ainda que você ache, né, que ninguém tá vendo, ninguém sabe, mas o Deus, o nosso Deus, ele vê tudo, ele sabe todas as coisas. E o Senhor vai continuar falando. E aqui no 7 o Senhor fala: E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então o Senhor está falando ali que eles estavam, né, em oculto, eles estavam escondidos. E ali, quando o Senhor mostrou, né, a Ezequiel aquele buraco, simboliza o quê? Trazendo para os nossos dias de hoje, né? Brechas, né, que a gente sempre deixa. E quando a gente deixa essas brechas, Satanás entra. E Satanás ciranda, né, a nossa vida e faz o que bem quer, porque damos lugar, né? Eles deram lugar, né, para Satanás usar eles ali. Mas o Senhor não deixa, né, nada em oculto. O Senhor mostrou a ele, mandou ele cavar. E quando ele cavou, ele viu uma porta ali escondida, né, entre a parede. E o Senhor mandou ele entrar. E ele entrou, né, e começou a ver coisas. E aqui no 9 vai continuar falando. No 10, perdão. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede ao redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel. E Jazanias, filho de Safã, estava em pé no meio deles. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então a palavra do Senhor vai falar que eles estavam ali, né, adorando a imagens ali, né, pintadas ali. E estavam ali, né, 70 homens dos anciões de Israel. Então não era jovens, né, imaturos que tomam uma decisão ali errada, não. Eram homens anciões, homens maduros, homens que era para estar ensinando o povo, né, o caminho do Senhor, mas eles estavam todos corrompidos. Eram os grandões ali, né, da casa do Senhor, e eles estavam todos corrompidos ali, né, adorando, né, imagens, né, desenhadas ali de todos os répteis abomináveis de animais. A palavra do Senhor está falando que tinha ali pintado, e eles ali, né, com seus incensários ali, adorando, né, aquelas pinturas ali. Então a situação estava grave ali, né, daquele povo ali corrompido, né, aqueles sacerdotes todos corrompidos ali, né, que era para dar o exemplo, para ensinar o povo, eram os primeiros a se corromper e corromper o povo. Aí o Senhor, né, continua revelando aqui. Aí no 12 vai falar assim: Então me disse: Viste porventura, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, porque dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor desamparou a terra. Então o Senhor está falando, né, que eles, né, faziam aquelas obras, aquelas coisas tudo nas trevas, né, em oculto. Lá fora eles tinham a imagem, né, de bons homens, né, de homens de Deus, mas lá dentro, né, nas ocultas, nas escondidas, eles faziam coisas abomináveis, né, diante do Senhor, coisas assim horríveis, né, para umas pessoas, né, do nível deles, né, de sacerdote, de ensinar o povo.
fazer, e eles faziam ali nas ocultas, nas trevas, o Senhor está falando, né? E quantas vezes, né, nos enganamos com pessoas, né, que mostram, por fora mostra ser uma coisa, mas por dentro é outra coisa totalmente diferente, né? São pessoas que se camuflam ali, né, que é tipo uma máscara por fora, né? Pessoas boazinhas, pessoas tementes, mas só Deus, né, sabe o que fazem nas trevas, as ocultas ali, como esse povo estava fazendo aqui. E no 14 vai falar: então me levou à entrada da porta do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Então a corrupção, do povo ali estava grande. Então esse povo chorando a deuses, adorando, né, a Deus, estavam umas coisas assim terríveis. E a palavra do Senhor ainda continua falando aqui no 16, vai falar assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, quase 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os seus rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então o Senhor, né, continua falando, né? Ezequiel continua falando que o Senhor levou ele, né, para o átrio interior da casa do Senhor, e estavam ali, né, quase 25 homens ali, né, com as costas viradas, né, para o altar do Senhor. Deixa eu ver se é mesmo. Para o altar não, para o templo do Senhor. Então eles estavam de costas, né, para o templo do Senhor, e estavam, né, com os rostos deles, né, para o oriente, adorando o sol. Então esse povo, eles estavam fazendo coisas assim horríveis mesmo diante do Senhor, porque tudo que o Senhor tinha ensinado, tudo que o Senhor tinha falado que não era para eles fazerem, eles estavam fazendo. Eles estavam adorando a imagem, eles estavam adorando, né, a pinturas de todo tipo de réptil, né, abomináveis da terra. E eles também estavam, né, de costas para o templo do Senhor e adorando o sol. Então eles se corromperam, eles deixaram o Senhor totalmente para adorar, né, ídolos, para adorar, né, o exército dos céus, né, que é o que? O sol, coisa que o Senhor deixou, né, para iluminar o nosso dia, para que nós não vivêssemos em trevas. Então eles deixaram ali, né, de adorar, né, o Criador, e começaram a adorar, né, aquilo que o Senhor tinha criado, que era o sol, né, os animais da terra, as coisas da terra. Então eles estavam ali fazendo, incitando ali no Senhor uma grande ira, porque eles estavam fazendo tudo que o Senhor falou que não era para eles fazerem. Então, irmãos, o pecado, né, dos anciões aqui, dos sacerdotes aqui, ele estava grave não, gravíssimo, porque eles estavam fazendo coisas abomináveis, nas escondidas, né, nas trevas, ali camuflado ali, fazendo coisas horríveis. Mas, como eu falei, ninguém pode esconder nada do Senhor. A gente esconde do homem, a gente esconde, né, das pessoas aqui na terra, mas do Senhor nada pode se ocultar, né, do Senhor. Nada que você fizer pode se ocultar do Senhor. Nada que você pensar pode se ocultar do Senhor. E aqui esse povo estava corrompido, inteiramente corrompido, que o Senhor mostrando ali. Porque o Senhor mostra. O nosso Deus é aquele, né, que não nos deixa enganado com nada, nem com pessoas. Porque o nosso Deus, ele é a própria revelação. E aquilo que está em oculto, né, nas trevas, ele traz a luz. Então que venhamos, né, refletir aqui nessa palavra,
e nos examinar, Senhor, o que está em oculto, né, dentro de nós, que não está te agradando. O que estamos fazendo, pensando, não sei, que não está agradando ao Senhor. Porque esse povo aqui, eles estavam fazendo coisas abomináveis, né? E o Senhor ali, né, não estava se agradando daquelas atitudes daquele povo ali. Irmãos, se você for parar, né, para pensar, a palavra do Senhor mesmo é que fala, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. E ali eles eram, né, todos anciões, né, do povo de Israel, eram sacerdotes, né, eles estavam, né, na casa do Senhor e eles estavam fazendo coisas assim que inimagináveis, né? E aqui no 18 vai falar assim: por isso também eu usarei com eles de furor, e o meu olho não poupará nem terá piedade. Ainda que gritem aos meus ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então, esse povo estava fazendo tanta coisa para desagradar ao Senhor, né? E o Senhor ali, né, sendo longânimo, dando chance, dando tempo. E eles não queriam. Quanto mais tempo o Senhor dava, quanto mais chance o Senhor dava, mais esse povo se corrompia diante do Senhor. E ali o Senhor, né, mostrou a Ezequiel e falou, né, que o Senhor, né, ia usar com eles, né, do furor dele, que o olho do Senhor não ia os poupar. Ainda que eles gritassem, né, com grande voz, o Senhor não ia ouvi-los. Por quê? Porque o Senhor deu tempo, o Senhor deu chance e eles não quiseram. Quanto mais tempo o Senhor dava, quanto mais chance o Senhor dava, mais eles se corrompiam. E corrompia o povo, porque quando você está corrompido, você corrompe quem está, né, ao seu redor. E ali o Senhor, né, enviou a sentença aqui no 18 sobre eles, o Senhor falando que ia usar com eles do furor do Senhor. E triste é e duro é, né, o Senhor usar do furor dele contra nós. Então o Senhor está falando, né, conosco. Eu dou chance, eu dou tempo para que você limpe, né? Para que você se limpe de toda corrupção, de toda abominação, de tudo, né? Que está em oculto, que você sabe que está em oculto, que você está fazendo de errado e você, né? Ao invés desse tempo que o Senhor está te dando, você se limpar, você se arrepender, muitas vezes você faz o quê? Faz mais abominação. Incita mais a ira do Senhor contra você. E quantos estão aí, né? O Senhor só dando chance. A misericórdia do Senhor só dando chance e não querem. Mas o Senhor está falando que quando chegar o tempo, né, do furor do Senhor, não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta mais nada, porque o Senhor está falando que Ele não vai ouvir mais. Então que venhamos, né, aproveitar essa chance, esse tempo que o Senhor está dando para se examinar, né? Examine-se. Senhor, será que tem algo em mim, né, em oculto que não está te agradando? Será que eu estou fazendo algo, né? As escondidas das trevas que só eu e Deus sabe, né? Porque como eu falei, ninguém esconde nada do Senhor. A gente esconde do homem, mas do Senhor nada fica em oculto. E se tiver alguém oculto, que você sabe que você está fazendo, que não está agradando ao Senhor, corra para o Senhor enquanto há tempo, porque quando o furor do Senhor, né, se derramar, não tem mais o que fazer. O Senhor mesmo é quem está falando, né? Ainda que você grite, Ele não ouvirá mais. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para compartilhar aqui com os irmãos, né? Sobre a corrupção, né? Dos anciões aqui de Israel, né? Na casa do Senhor, que estava grave. Grave não, gravíssima. E o Senhor ali mostrando todos os pecados, né? Em oculto. Todos os pecados ali escondidos. E o Senhor não deixa, né? Nada em oculto. Ele mostra tudo. Amém, irmãos? Vamos orar?
Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus que fala conosco. O Senhor é o Deus que nos alerta, Pai. É o Deus que nos faz pensar, nos analisar nós mesmos, né? Se estamos fazendo algo, né, em oculto que não está te agradando, que sabemos que é errado, para que venhamos nos consertar diante do Senhor, para que o furor do Senhor não venha se derramar sobre nós. Pai, desde já eu quero te pedir, Pai, que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. Pai, que o Senhor venha também estar suprindo todas as necessidades dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.